Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 2. Módulo 2. Ensinos Diretos de Jesus. Roteiro 4. Nicodemos. Nesta aula, vamos estudar sobre a conversa que Jesus teve com Nicodemos e entender o sentido profundo da fala de Jesus para aquele ancião. Tópico 1. Texto evangélico. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Registra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, como ocorreu o encontro e o elucidativo diálogo entre Jesus e Nicodemos, registrado pelo apóstolo João. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo de ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-lhe respeitoso: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu, em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. É importante destacar as últimas palavras do diálogo. Deverias ter sentido os textos. Trata-se naturalmente de valiosa observação feita por Jesus, uma vez que é muito difícil o êxito em qualquer empreendimento, se os sentimentos não estão envolvidos. Da mesma forma, devemos agir perante os ensinamentos do Cristo. É preciso se deixar envolver por um sentimento puro, para que possamos compreender, de acordo com as nossas possibilidades, o significado das narrativas evangélicas. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus. João, capítulo 3, versículo 1. Nicodemos pertencia à casta dos fariseus, ordem religiosa e política caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Os fariseus apresentavam as seguintes características: tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como um meio de chegar a seus fins, do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. Entretanto,
por uma e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Essa descrição dos fariseus, ela ainda hoje pode ser aplicada a tantos quantos ostentam, externam uma carapaça de bondade e de conhecimento das Escrituras, de conhecimento do Evangelho, mas não aplicam, não fazem com que o Evangelho os transforme. A expressão homem imprime no ensino uma característica universal, representativa do ser humano imperfeito. Este, em processo de evolução, transita por diferentes ambientes ao longo das reencarnações. Usa em cada uma delas um tipo de vestimenta, mas o processo evolutivo é lento, porque se de um lado acumula considerável bagagem de conhecimento, revela dificuldades para aplicá-la. Esta dicotomia entre o que se sabe e o que se faz produz profundos conflitos à consciência humana. Todos nós carregamos dentro de si o germe da criação divina. E todos nós podemos fazer parte dessa criação. Entretanto, nossa condição ainda inferior faz com que essas potencialidades divinas fiquem guardadas, fiquem armazenadas em desuso, adormecidas dentro de nós. E a única forma de fazer com que essa nossa potencialidade se externe é exatamente nós conseguimos anular as nossas sombras. E quando fazemos isso, conseguimos avançar na nossa jornada evolutiva espiritual. Importa considerar que, a despeito de ser Nicodemos chamado príncipe dos judeus, em razão de ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente e membro do Sinédrio, percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Vemos nesse personagem do Evangelho uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava presa às tradições religiosas vigentes, mas que procura superar as barreiras das convenções e procura um mestre, ainda que tarde da noite. Percebemos, então, que Nicodemos era uma boa pessoa. Ele desejava encontrar Jesus para obter de Jesus maiores esclarecimentos, conseguindo, de certo modo, se desvencilhar de todas as tradições que ele seguia como membro do Sinédrio. Se nós olharmos bem, não somos muito diferentes de Nicodemos. Cada um de nós ainda carrega as suas sombras, os seus orgulhos, as suas vaidades. Mas precisamos nos desvencilhar disso para procurar estar com Jesus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João, capítulo 3, versículo 2. Preso aos interesses do mundo e encoberto pelo manto das sombras oferecido pelas convenções sociais, Nicodemos apoia-se na esperança e vai até Jesus. O mestre o acolhe sob o influxo de sua luz e sabedoria espirituais, a fim de esclarecê-lo. Do ponto de vista histórico, o fato se deu à noite. Entretanto, retirando da letra o sentido espiritual, entendemos que a palavra noite indica trevas, escuridão, em oposição a dia, indicativo de luz, claridade. No contexto da passagem evangélica, Nicodemos simboliza alguém que já identificou os pontos obscuros, de trevas, existentes em si mesmo, representados pela ignorância que ainda possuía. Procurar Jesus foi um ato de sabedoria, reconhecendo o Senhor como mestre capaz de conceder-lhe as orientações seguras de que tanto necessitava. Se alguém é movido pelo impulso de aprender, sempre parte de um ponto de referência. Foi o que aconteceu a Nicodemos ao afirmar: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ora, Rabi é uma expressão cujo significado é meu mestre. Quer dizer que, mesmo antes de conversar com Jesus, Nicodemos reconhecia a grandeza do Senhor. Ele acreditava na origem divina de Jesus, na sua superioridade espiritual, diferente do julgamento existente entre os seus irmãos de religião. É oportuno destacar também a postura humilde desse doutor da lei. Dizendo, bem sabemos que és mestre,
Nicodemos dá testemunho das limitações espirituais que possuía, embora fosse orientador em Israel. Acreditava em Jesus, mas ainda não compreendia sua mensagem. Por meio de reflexões íntimas, consequentes da fé raciocinada, entendeu que as ações de Jesus tinham procedência divina. A atitude de Nicodemos nos transmite outra lição, não menos valiosa. A de alguém que, tendo como base as noções espirituais que possuía, soube observar Jesus, refletir sobre os seus ensinamentos para, convicto, afirmar que o Senhor era um Espírito vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Jesus repete a expressão na verdade 2 vezes. Trata-se de uma forma de mostrar firmeza ou convicção, de constatar a evidência de um fato. É forma de demonstrar também a autoridade moral de Jesus, guia e modelo da humanidade. É como se o Mestre dissesse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículos 31 a 32. Quando Jesus transmite a Nicodemos o ensinamento espiritual básico, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, causa perplexidade ao doutor da lei, que, admitindo sua ignorância, não entende como é possível alguém nascer de novo. Percebemos, então, pelo trecho do Evangelho, que Nicodemos, embora não fosse má pessoa, ele estava tão impregnado dos ensinamentos da religião dos judeus que ele só visualizava os cultos e práticas exteriores, mas ele não conseguia penetrar no âmago dos ensinamentos de Jesus. Por isso, para ele, era tão absurdo perceber como o homem poderia viver depois de morto o corpo. Porque, para ele não percebia e não conseguia visualizar ou acreditar em uma vida após o túmulo. Não obstante o texto demonstrar igualmente o sentido renovador do nascimento espiritual sob as luzes do Evangelho, o conteúdo explícito é, sem dúvida, relativo à ideia reencarnacionista, mecanismo de progresso espiritual e instrumento de manifestação da justiça de Deus. Sem a reencarnação, não é possível atingir o aperfeiçoamento, segundo nos esclarece a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Sem a reencarnação, o homem não pode ver o reino de Deus, o que significa dizer, não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos, às sensações da matéria. Com a reencarnação, abrem-se novas oportunidades de aprendizado e de renovação espirituais, propiciando impulsos evolutivos significativos. As reencarnações nos propiciam oportunidades para entender que o reino de Deus está em nós. Lucas 17, 21. E não alhudes. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 3, 4. A expressão perguntou-lhe Nicodemos evidencia a relação de respeito e de fraternidade que usualmente se estabelece entre orientador e orientado. Esta interação é mais verdadeira e harmônica quando existem respeito, confiança e humildade. Percebe-se que a conversação se desenvolvia entre duas autoridades, obviamente cada uma situada em planos evolutivos diferentes. Entre Jesus e Nicodemos há uma distância evolutiva inimaginável. Entretanto, Jesus chega até o representante da autoridade da terra, envolve-o amorosamente e lhe presta orientações seguras. Nicodemos, por sua vez, curva-se humilde e reverente à autoridade celestial, submetendo-se aos seus esclarecimentos. Na situação do diálogo, vemos o homem velho surgir quando pergunta ao mestre: como pode um homem nascer sendo velho? E o filho do homem, com humildade e sabedoria, lhe esclarece devidamente. A pergunta de Nicodemos retrata o que acontece na atualidade, quando o Espiritismo nos revela quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ante essas informações, queremos saber como isso se dá, qual é o mecanismo.
Como pode? A resposta dada por Jesus à perplexa pergunta de Nicodemos suscita novas dúvidas, produzindo novos ensinamentos. Nicodemos, arraigado aos elementos restritivos da lei de Moisés, indaga a Jesus, o Filho do Homem, reunindo componentes simples e eficientes, mas de natureza sublime, responde, afastando da horizontalidade simplista dos interesses imediatos e passageiros. A forma de indagação utilizada pelo doutor da lei reflete uma mente ainda presa às tradições religiosas. Jesus ouve com a paciência de quem sabe e prontifica-se a atendê-lo. Continua Nicodemos em seus argumentos. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O texto evidencia que, ao mesmo tempo em que ele faz inquirições, também tira as próprias conclusões, sem medo do ridículo, nos mostrando que estamos diante de um discípulo ávido por conhecimento que encontrou o seu mestre. O registro feito pelo apóstolo João nos faz refletir sobre a imensa capacidade de ensinar revelada por Jesus. Jesus não só esclareceu as dúvidas imediatas do doutor da lei, como estende o ensinamento para ângulos jamais imaginados pelo indagador. Não enfoca apenas a ideia reencarnacionista, mas de forma sutil são apontadas elucidações sobre a natureza do espírito, a formação do corpo físico, origem, existência e sobrevivência do espírito, etc. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João, capítulo 3, versículos 5 a 6. Nós, os Nicodemos da atualidade, podemos compreender pelos registros seguros da doutrina espírita alguns detalhes a respeito da reencarnação. Passados vários séculos desse admirável colóquio, podemos dizer que muito se abriu ao entendimento dos homens. Entretanto, permanecem ainda sob o véu da desinformação muitos outros. Felizes são aqueles que, apesar de encobertos pelas trevas passageiras da desinformação, conseguem encontrar Jesus e com ele dialogar. E percebemos que um instrumento que possibilita a compreensão dos ensinamentos de Jesus é exatamente a doutrina espírita. É o Consolador prometido, que vem para aliviar as dores e para sanar as aflições. O nascer da água é a forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material de onde o espírito renascerá ou emergirá. As características naturais existentes no nosso planeta determinam que os animais mamíferos, inclusive o ser humano, estejam protegidos dentro de uma bolsa, que é a placenta, que possui líquido amniótico em abundância durante o período gestacional. Por extensão, vemos que o planeta Terra tem uma aparência física nitidamente aquática, formada de 3 partes de água e 1 parte de terra. O corpo humano é igualmente formado de maior percentual de água, 80%. A orientação de Jesus a Nicodemos de que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O nascer da água traz, pois, a ideia explícita da reencarnação, ou seja, o retorno em um novo corpo físico. O nascer do espírito tem significação mais ampla. Reporta-se a capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual. No primeiro caso, nascer da água, estão evidentes os processos de concepção biológica, gestação e renascimento físico. No segundo, nascer do espírito, temos as possibilidades do progresso espiritual. A reencarnação e os benefícios decorrentes indicam também a manifestação da justiça e misericórdia divinas, as quais não condenam o espírito infrator ao sofrimento eterno, trazendo em seus mecanismos não apenas as propostas de aprendizado, mas também os impositivos da lei de causa e efeito. A reencarnação proporciona ao espírito devedor, na maioria das vezes, condições de refazimento do seu destino, sobretudo se há empenho deste em se melhorar. Quando nós analisamos a nossa trilha evolutiva, nós compreendemos o segmento da lei de causa e efeito. E a reencarnação, então, vem com uma necessidade absoluta para que a gente possa seguir no caminho evolutivo. Por isso, a reencarnação, ela
também toma esse caractere de uma lei natural. É a reencarnação que permite que nós possamos compreender da onde nós vimos e para onde nós vamos. Nós conseguimos compreender o motivo de estar na Terra e entender ainda todas as anomalias, dificuldades, sofrimentos e até mesmo a aparente injustiça que a vida nos apresenta, porque tudo isso é apenas o reajuste das nossas incorreções, dos nossos erros do passado. Este era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Espero que ela tenha sido produtiva para você. Eu peço que curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar com essa nossa aula. Muita paz e muita luz.